todas as pessoas que se cadastrarem no www.ecoprograma.com.br e também enviarem um e-mail ou enviarem um e-mail para o e-mail direitolegal@ecotv@gmail.com.br, vai ganhar um exemplar do Código de Defesa do Consumidor. Aí não vai ter desculpa para dizer que não sabia, né? Verdade. Ah, bacana. Muito obrigada, viu, doutora Ana? Não, imagina, isso é para ser consultado mesmo. Aqui para os nossos telespectadores. É um dever até da gente poder estar entregando isso para a população. Ah, muito bom. Com a implementação da lei 9656 de 98, quais foram as alterações, assim, rapidamente, quais foram as alterações mais importantes nesses contratos novos? Então, a lei 9656 ela é praticamente um marco no que se refere a plano de saúde. Porém, é uma lei que trouxe muitas controvérsias. É uma lei complexa, tanto que ela tá, cada vez ela está sendo modificada. Hoje você já tem um arcabouço jurídico aí bastante complexo. Mas os principais pontos são o seguinte: ela é uma lei que traz uma forma nova de contratação, ela especifica, né, o rol de procedimentos, ela especifica as mudanças por faixa etária, os valores dos reajustes, ou seja, ela normatizou o que antes não estava normatizado. Antes prevalecia cada contrato individualmente, o que causava um constrangimento, porque muitas vezes você ia ver o contrato e o consumidor leigo, quando ele ia perceber, ele tinha sido lesado por aquela contratação. Hoje não, a lei atribui questões mínimas, que são importantes. Então, isso tudo para o consumidor é muito significativo. Agora, ficou aí uma discussão, porque os contratos antigos prevaleceram, não foram abraçados pela nova lei, e os planos novos estão abraçados pela nova lei. Então, nós ainda temos um limbo jurídico aí em relação ao plano antigo e plano novo. É complicado. Tá, vamos para um breve intervalo e voltamos novamente. Aproveite, não esqueça, se cadastre no nosso site para poder concorrer aos Códigos de Defesa do Consumidor. Estamos de volta com o programa Direito Legal com a doutora Ana Sacek, do PROCON de Santo André. Estávamos comentando dos planos de saúde e aproveitando a oportunidade, aqui a deixa, existe também algum dever do consumidor quanto à contratação do plano de saúde? Então, como eu havia dito aí aos nossos telespectadores, o consumidor precisa buscar as informações. O principal dever que ele tem numa contratação desse porte é ficar totalmente esclarecido. Ele não pode ter vergonha de perguntar, ele não pode deixar de tirar todas as dúvidas que ele tem, porque é óbvio que quando ele contratar, as regras da contratação vão estar estabelecidas naquele momento. Então, ele precisa saber o que de fato ele está contratando. Claro que nunca 100% a gente vai saber, até porque alguns contratos têm aquela obscuridade, etc. Por mais que a gente tente, né, todo momento, evitar ou defender o contrário disso, a gente sabe que, infelizmente, as pessoas ainda, os maus fornecedores ainda se valem desse expediente. E esses contratos estão espalhados aí para os consumidores. Então, ele não vai saber isso na hora. Por isso que ele precisa esclarecer. Agora, é óbvio que ele tem que esclarecer o máximo e buscar o máximo de informação possível, para que ele saiba qual é o período de carência, o que ele está contratando, se ele tem direito a determinado tipo de exame, se ele não tem direito, se ele pode incluir outros beneficiários naquela contratação, quanto vão ser os valores de reajuste, quando esses reajustes vão ser aplicados, em que momento. Então, tudo isso ele tem que buscar o esclarecimento prévio. O dever dele, no caso de plano, é de fato cumprir dentro da determinação contratual, né, e buscar ali aquilo que ele contratou. Mas ele precisa ser sabedor do que ele está contratando. E ele tem que pagar pontualmente, né? Precisa estudar, na verdade, esse contrato que ele vai adquirir. Né? Sim, ele conhecer e até para ele poder analisar, para ele poder comparar preços. Porque depois que ele criar aquele vínculo, essa questão da carência é complicada, porque às vezes ele estabeleceu um contrato com um determinado plano, cumpriu aquela carência, só que aí é que ele percebeu que não estava atendendo às necessidades dele. Aí ele vai para um outro plano, pode ser que outro plano assuma essa carência ou não. Ou seja, das duas uma, ou o outro plano assumiu, ou ele vai ter que começar tudo de novo. E dependendo da circunstância, fica difícil para ele, porque se ele estiver pendente de um tratamento, de um exame, alguma coisa, ele vai precisar ter aquele plano para se socorrer e talvez ele esteja num prazo de carência, que ele não teve atenção para isso. Então, o principal dever dele, é óbvio, que é buscar a informação correta, precisa, clara e adequada no momento da contratação. Aproveitando aí, já que você comentou dessa inclusão de beneficiários, como é que fica
a questão, porque hoje é muito comum se terem famílias aí com crianças adotivas. Como é que funciona? Como é que fica essa inclusão de um beneficiário adotivo? Sem nenhum problema. A criança que foi adotada, ela tem todos os direitos de um filho legítimo, é equiparada a um filho legítimo, então ele é incluído normalmente, não tem dificuldade nenhuma. O que às vezes acontece, na adoção não tem problema. Às vezes quando ele tem uma guarda provisória, né? Às vezes a guarda provisória pode surtir algum problema. Em alguns casos, tem planos que exigem uma determinação judicial. Outros casos, basta que ele faça uma declaração que ele tenha aquela guarda, porque às vezes a guarda pode ter sido concedida até verbalmente, vamos dizer, vou dar um exemplo aqui para o nosso telespectador entender. Às vezes é um sobrinho que está morando com um tio para estudar, por exemplo. Ele está morando por um bom tempo, vai ficar lá, ou às vezes a família mora fora, ou às vezes os pais não estão tão no exterior e o filho ficou aqui aos cuidados, né? Então, se ele tiver um termo de guarda formal, aquele termo de guarda já serve. Se ele não tiver ainda algo formal, ele faz uma declaração. Pode ser que o plano aceite, pode ser que o plano não aceite. Caso o plano não aceite, ele tem que recorrer ao judiciário para obter essa guarda formalmente. Então, às vezes, até em guarda provisória, é possível incluir essa pessoa como dependente. Até informar se houver um tempo hábil anterior até a essa exigência desse cheque calção, o consumidor, né, procure o orientação verificada, até a possibilidade dessa exigência ou não. Né? Porque a exigência não pode sob nenhum aspecto. Ou ele tem o plano, ou ele é usuário do serviço público. A saúde ali, ela não pode ser, né, calculada mediante a sua condição de pagamento. Ele tem que atender. Né? Ele está numa situação de gravidade, ele tem que atender. E usar do cheque calção como uma pressão psicológica, como uma coação, é totalmente vedada, até uma prática bastante condenada, porque você se vale da fragilidade daquelas pessoas. Isso não pode sob nenhum ponto. Então, se ele tiver um tempo hábil, ele tem que procurar ver, entrar em contato, às vezes até o PROCON, olha, estão me exigindo isso, aquilo, para que às vezes, naquele momento, dê tempo até de se tomar alguma atitude. Agora, se não for numa situação de extrema emergência, ele vai, o hospital ou o laboratório, ou né, quem estiver ali exigindo, vai se valer daquilo, o consumidor vai estar numa situação de urgência e que ele não vai ter outro recurso naquele momento. Mas que no momento seguinte que ele puder, ele vai atrás dos seus direitos. Para poder evitar a compensação desse exatamente. cheque. É que é um tema tão complicado, porque infelizmente, né, no Brasil a gente tem assim um déficit muito grande, né, até redundância, déficit muito grande, é absurdo na saúde mesmo, que acaba criando esse tipo de situações, né? Então, empresas privadas sabem que, de repente, aquele consumidor está com um ente querido ali, que está passando por uma situação super delicada. Ele se vale da fragilidade, né? E teria que mudar, eu acho que é o sistema público mesmo. A saúde hoje está numa situação ali de alerta, não vou dizer amarelo, quase um amarelo meio avermelhado, que já está beirando o vermelho. É muito complicado, não só no caso da saúde pública, mas a saúde privada também. Os planos, hoje, a gente tem esse reflexo lá nos PROCONs, a gente pode dizer que a situação dos planos estão tão ruins quanto da saúde pública. Às vezes, hospitais públicos atendem melhor e com mais condição do que privados. Tem planos de saúde que estão tendo esperas de quase 4, 5 meses para um consumidor marcar uma consulta. É inadmissível. Talvez, se ele for marcar no SUS, ele consegue marcar antes do que num particular e que ele está pagando mês a mês. É uma situação inadmissível. Então, nós estamos com um problema grave, a saúde tem que ser enfrentada, tem que haver alguma mudança na legislação significativa, mudança em relação aos planos também, e a própria saúde pública, é óbvio que essa a gente não precisa expender muitos esforços aqui para falar. Mas eu até acho que, na medida do possível, tem melhorado bastante. Hoje a gente tem alguma referência de saúde pública muito melhor do que você tinha no passado. O que está precisando melhorar mais, e a gente não pode deixar de ter um olhar voltado para isso, é essa questão dos planos de saúde. E isso tem que mudar. O consumidor está sendo muito prejudicado, está sendo lesado, e essa legislação precisa ser revista. Até comentando com relação a